Estamos no fim da década de 70, na região do Oriente Médio. De um lado, um ditador iraquiano sunita que havia acabado de sair das sombras de um cargo de vice-presidente. Do outro, uma revolução enérgica, teocrática da União da Base Trabalhadora com o alto clero xiita. E um Irã que prometia de vez se livrar da influência ocidental para instalar um governo com bases na Sharia, a lei islâmica. Muito bem, o que poderia acontecer com esses dois governos vizinhos, que possuíam em seus altos comandos posições completamente opostas em termos religiosos? A resposta é uma: guerra. É hora de abordarmos um dos capítulos mais tensos e traumáticos da Guerra Fria na região do Oriente Médio, cujas implicações, até hoje, desafiam o cenário geopolítico do mundo. Hoje falaremos da importantíssima Guerra Irã-Iraque. Mas antes de tudo, qual é o contexto das relações entre o Irã e o Iraque? Bom, a Mesopotâmia é uma região riquíssima, e isso faz muito tempo. Suas terras são cortadas pelos imponentes rios Tigre e Eufrates, dois dos rios mais importantes do planeta, que se encontram em um lugar chamado Chatalárabe. Essa região é vital tanto para o Iraque quanto para o Irã, pois ali existem canais de escoamento de petróleo. Portanto, a região em si sempre foi conflituosa. Conflitos antigos, oriundos de uma tradição de Império Persa para o Irã e de Império Otomano para o Iraque. O Irã, por ser um país de tradição persa, tem como religião predominante o islamismo xiita. Logo você deve estar pensando, o Irã é xiita, então o Iraque deve ser sunita, correto? Não, na verdade não é bem assim. Acontece que quem realmente era sunita era Saddam Hussein, portanto, as instituições do Iraque foram tomadas por sunitas. O que quer dizer que não é uma briga entre xiitas e sunitas, mas entre os xiitas e um sunita poderoso. Enquanto isso, o Irã promoveu, como é o caso em quase todas as revoluções, um expurgo e perseguições às figuras importantes do antigo regime. Estamos falando de execuções, aposentadorias adiantadas no exército e coisas do tipo. E isso enfraqueceu as forças armadas. Ou seja, o Irã, apesar de sua voracidade revolucionária, estava em um momento de fragilidade, mas, em termos ideológicos, o país vendia a ideia de um pan-islamismo, inspirado até mesmo nos ideários da Revolução Russa. Já Saddam Hussein era um nacionalista árabe que pregava a união da cultura árabe. E a questão é que Saddam Hussein era um cara bem esperto, e ele ganhou que, durante o período revolucionário, o Irã ficaria muito frágil. Então, ele se colocou como uma espécie de freio da Revolução Iraniana, temendo a admiração que o Ayatollah Khomeini despertava na população xiita. Esse medo tinha sentido e o Ayatollah conclamou de fato para os xiitas iraquianos se voltarem contra Saddam, despertando medo de uma revolução iraquiana aos moldes da iraniana. Saddam acabou usando a situação caótica iraniana e o temor do levante xiita para iniciar um plano. Primeiro a gente conquista o Khuzistão, que é um lugar rico em minérios fósseis. Depois a gente começa a perturbar os iranianos até finalmente controlar o escoamento e produção de petróleo da região. E daí, com isso, eu vou me tornar o líder mais importante do Oriente Médio. Mas ele precisava de aliados, certo? Então, é aqui que a história começa a ficar realmente interessante. O governo do Ayatollah tinha espírito revolucionário e proximidade com a União Soviética, o que levantava a questão: quem o tirano popstar poderia procurar? Claro, o Ocidente, o papai, Estados Unidos. Sim, a guerra Irã-Iraque tinha a bênção dos Estados Unidos. Bom, enquanto isso, ali por 1980, rolava o segundo choque de petróleo e a corrida pela commodity estava intensa e o preço nas alturas. Ou seja, todo mundo tinha interesse na região e, já naquele tempo, Saddam tinha tudo o que precisava para infernizar a vida iraniana: armas, organização e aliados. Daí, começou a folgar com as fronteiras. No dia 22 de setembro de 1980, Saddam aperta o play e bombardeia 10 bases aéreas no Khuzistão. E logo em seguida, seus homens começam também uma invasão por terra, iniciando um verdadeiro banho de sangue.
Essa batalha ficou conhecida como a Batalha de Khorramshahr. Nesse contexto, os iraquianos venceram e Saddam tomou uma importante região rica em petróleo, aumentando ainda mais seu status de senhor do ouro negro. Porém, se tem uma coisa que uma guerra consegue fazer, é despertar o espírito patriótico da população. Muita gente que não era nem envolvida com o governo e nem com Ayatollah nem nada, acabou se juntando ao exército revolucionário para combater os invasores iraquianos. Invasores que, diga-se de passagem, haviam acabado de gastar muita energia. Os iranianos então começaram a atacar depósitos iraquianos, derrubavam aviões e mostravam que eram páreos para o poder de Saddam, que ficou pistola com isso. Ele então começa a soltar mísseis em grandes áreas civis no Irã, atacar vilarejos curdos e a matar indiscriminadamente xiitas. Os iranianos viviam em trincheiras, mas mostraram uma capacidade de organização e contra-ataque formidável. O Iraque tinha armas perigosas, mas o Irã tinha muita gente, muito mais que o Iraque. E os ataques iam em uma espécie de onda humana para acabar com as posições iraquianas. Logo em 1981, na Batalha de Desful, mostrou a eficácia das trincheiras. Na Operação Vitória, os iranianos usaram táticas de guerrilha para sufocar os iraquianos e ter a primeira grande vitória na guerra. Mas algo estava latente. Essa era uma guerra muito cara entre dois países que tinham poderes militares muito similares e pouquíssimo dinheiro. Ou seja, logo depois da Batalha de Desful, houve uma estagnação. O Iraque não conseguia avançar e o Irã causava inúmeros danos à sua estrutura de guerra. Tudo isso estava saindo muito caro para Hussein. Na contrapartida, o Irã se organizava e conseguia formidavelmente estabelecer uma revolução interna ao mesmo tempo em que passava por uma pesada guerra externa. Ou seja, 1981 e 1982 foram anos ruins para o Iraque, visto que o Irã conseguiu destruir muitos equipamentos iraquianos e acabou por retomar, no dia 23 de maio de 1982, a região de Khorramshahr. Nessa altura, Saddam já pedia arrego, queria paz. Entretanto, Ayatollah Khomeini disse não, ou seja, o Iraque estava arruinado e o Irã também. Mas, entre 1982 e 1988, a lógica se inverteu. O exército revolucionário iraniano começou a fazer campanhas no Iraque. O Iraque começou a adotar uma posição defensiva e apelou para uma estratégia cruel: as armas químicas. Morreu muita gente e essa guerra se mostrava cada vez mais estúpida. A questão é que o Iraque não tinha poder para tomar o Irã, e o Irã, cansado, também não tinha poder para tomar o Iraque. E aí, nessas situações de impasse, sempre aparece um ator internacional. Ou você realmente achou que eu ia te contar essa história inteira sem mencionar a participação dos Estados Unidos da América? Nessa guerra, os Estados Unidos apoiaram o Iraque. Porém, para os senhores da guerra, existe uma forma de ganhar dinheiro mesmo com o lado inimigo. Em 1986, estava na Casa Branca um sujeito chamado Ronald Reagan. E lá pelos idos de novembro daquele ano, a imprensa denunciou algo bem interessante. O Irã passava por um embargo internacional pesado e não podia fazer parte do comércio de armas oficial. E durante esse conflito, um mediador importante de armas para o Irã era Israel. Sim, hoje inimigos, mas à época consideravam Saddam Hussein algo como um inimigo em comum. E de alguma forma, o Irã estava cada vez melhor em armas, com munições sofisticadas durante a guerra, o que levanta uma pergunta: de onde é que estavam vindo essas novas armas? O Irã era próximo de uma corrente extrema xiita chamada Hezbollah, e o Hezbollah tinha reféns norte-americanos. Para não pegar mal, inicialmente os Estados Unidos, de forma oficial, vendia as armas para Israel, que por sua vez pagava com dinheiro iraniano e mandava os artefatos para o Teherã. Ou seja, os Estados Unidos estavam ganhando dinheiro e ainda
barganhando uns reféns no Líbano com um país que sofria embargo. Um esquema bastante sofisticado e lucrativo, mas por baixo dos panos, sob o comando do tenente-coronel Oliver North, os americanos vendiam as armas para o Irã e o lucro frio, além de engordar altos oficiais americanos, ia para uma causa chamada Contras. Naquele momento, os Contras eram um grupo de rebeldes na Nicarágua. Our friends were the Contras, freedom was their mantra, so we sent them lots of money for guns and landmines. E assim foi criada toda uma rede de tráfico de armas e dinheiro para financiamento de causas para o mundo. E esse caso ficou famosamente conhecido como Irã Contras. Vale a pena procurar. O presidente dos Estados Unidos acabou sendo inocentado, mas muita gente importante acabou se ferrando. Além de tudo, isso mostrou claramente que os americanos estavam nessa guerra para faturar, e faturaram muito dos dois lados. Oficialmente, estavam ao lado do Iraque e por baixo dos panos do Irã. Tudo ao custo de um banho de sangue terrível no Oriente Médio. No final da década de 80, a guerra Irã-Iraque se mostrou tanto violenta quanto sem sentido. Ela serviu basicamente para alavancar a posição de algumas partes, como por exemplo, vendedores de armas. E essa guerra trouxe ruína econômica para os dois países. Ambos mantiveram ao fim seus territórios, com o ônus de muita destruição. Para muitos especialistas, essa guerra não passou de um grande capricho de seus líderes. E vamos falar a verdade aqui, gente. Só teve um país que saiu ganhando com tudo isso: os Estados Unidos. Bom, é isso aí, galera. Olha, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. Se você gosta do canal, se você gosta do conteúdo que eu faço aqui, considere se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço e tchau, tchau.